Era uma vez, no coração seco do sertão nordestino, uma noite que ninguém em sã consciência esqueceria. Imagine só, você está deitado na rede, o corpo molhado de suor, apesar do vento quente que entra pela janela sem vidro. A lua cheia ilumina a caatinga como um farol maldito. De repente, o silêncio absoluto do interior é cortado por um sussurro. Não é o vento, não é um bicho, é uma voz que pronuncia o seu nome completo, devagar, como se estivesse bem atrás da sua nuca. Você se vira. Não tem ninguém. Mas a rede balança sozinha. E o sussurro volta, mais perto. Pedro, volta para casa. O sertão tá te chamando. Se você acha que isso é só história de assombração barata, pare o vídeo agora. Porque o que eu vou contar não é lenda. Aconteceu comigo. E se você mora no interior do Nordeste, ou tem raiz lá, talvez já tenha ouvido um pedaço dessa história, sussurrada em roda de fogão, depois que as crianças vão dormir. Meu nome é Pedro Henrique da Silva. Nasci e me criei até os 12 anos na Vila do Brejo das Almas, um lugarzinho esquecido entre Crato e Juazeiro do Norte, Ceará. Depois da morte da minha mãe, meu pai me mandou para Fortaleza estudar. Nunca mais voltei. Até que, em julho de 2023, recebi uma carta escrita à mão, com letra tremida da minha avó materna, Dona Luzia. Pedro, meu neto querido, a casa velha tá caindo aos pedaços. O poço secou de novo. E o vento tá trazendo ele de volta. Só você pode fechar essa porta. Vem antes da lua cheia de agosto. Se não vier, o sertão vai cobrar o que é dele. Te amo, vovó Luzia. A carta cheirava a terra molhada e fumo de corda. Eu ri sozinho no meu apartamento em Fortaleza. Coisa de velha, pensei. Mas na mesma noite sonhei com a casa grande de taipa, o terreiro de chão batido, o pé de juazeiro que meu bisavô plantou em 1912. Acordei com o coração disparado e a boca seca, como se tivesse comido areia. No dia seguinte, peguei o primeiro ônibus para Crato. De lá, uma carona numa caminhonete velha de um vaqueiro que não quis nem olhar na minha cara quando eu disse para onde ia. Brejo das Almas, rapaz. Tem gente que vai e não volta mais não. Ele me deixou na entrada da vila ao entardecer. A vila parecia um quadro pintado de marrom e cinza. As casas de taipa e telha de barro estavam mais abandonadas do que eu lembrava. O comércio, uma venda, uma igreja pequena e o posto de gasolina enferrujado fechava cedo. As poucas pessoas na rua baixavam a cabeça quando eu passava. Uma velha sentada na calçada cuspiu no chão e fez o sinal da cruz ao me ver. Cheguei na casa da vovó quando o sol já tinha virado brasa no horizonte. A porteira de madeira rangia como se doesse. O terreiro estava coberto de folhas secas de juazeiro. A casa grande, com suas 3 portas e janelas de madeira, parecia me observar. Empurrei a porta da sala. O cheiro de mofo, incenso velho e algo doce demais, como flor de mandacaru murcha, me acertou em cheio. Dentro, tudo estava exatamente como eu deixara aos 12 anos. A mesa de jacarandá, o oratório com a imagem de São José, o retrato do meu bisavô Coronel Inácio, o homem mais rico do Brejo em 1930. Mas tinha uma coisa nova. No centro da mesa, um envelope amarelo com meu nome. Dentro, a certidão de óbito da vovó Luzia. Data: 12 de julho de 2023. A carta que eu recebi fora escrita no dia 10, 2 semanas antes de ela morrer. Sentei na cadeira de balanço e chorei pela primeira vez em anos. A noite caiu pesada. Eu acendi o lampião a querosene que encontrei no armário. Luz elétrica aqui era luxo que a companhia nunca trouxera. Preparei um café forte no fogão a lenha e fui me deitar no quarto que era meu quando criança. A rede ainda estava lá, amarrada nos mesmos ganchos. Foi aí que começou. Primeiro, o vento. Um vento quente, quase vivo, que entrava pela janela e fazia as cortinas dançarem como dedos. Depois, o barulho. Passos leves no telhado de telha. Não eram pássaros. Eram passos de homem, devagar. De um lado para o outro, como se alguém caminhasse de um lado ao outro do telhado, medindo a casa. Eu me levantei, saí no terreiro com o lampião. Nada, só o silêncio da caatinga e o juazeiro balançando sem vento. Voltei para dentro. Os passos voltaram, agora mais lentos. Pararam exatamente em cima do meu quarto. Depois, um sussurro,
tão perto que senti o ar quente no meu ouvido. Pedro, o pagamento tá atrasado. Eu não dormi aquela noite. No dia seguinte, fui até a venda do seu Zé. O velho me serviu uma rapadura e um copo d'água fresca do pote de barro, sem dizer uma palavra. Quando perguntei pela vovó, ele baixou os olhos. Luzia era uma santa, menino, mas a família dela... Ah, a família dela fez um trato que não se faz. Que trato, seu Zé? Ele olhou para a porta, como se temesse que o vento escutasse. Em 1915, a seca matou tudo: gado, roça, gente. Seu bisavô Inácio fez um pacto com o vento seco. Prometeu que todo o primeiro filho homem da família, quando completasse 30 anos, voltaria para Brejo das Almas e entregaria o que era devido. Em troca, a chuva nunca faltaria para o resto da família. Eu ri, nervoso. Isso é crendice, seu Zé. O velho segurou meu pulso com força surpreendente. Crendice não mata, Pedro, mas o vento seco mata. Sua avó escondeu você em Fortaleza para quebrar o ciclo. Agora que ela morreu, ele veio cobrar. Eu saí da venda com as pernas bambas. À tarde, resolvi limpar a casa. No quarto da vovó, atrás do armário, encontrei um baú trancado. A chave estava pendurada no pescoço da imagem de São José. Dentro, cadernos velhos, fotos amareladas e um diário de capa de couro. A letra era do meu bisavô. 12 de agosto de 1915. A seca comeu até as almas. Hoje à noite, na laje do brejo, eu me encontrei com ele. Não tem corpo, só sombra e vento. Olhos como brasa de fogueira apagada. Ele me prometeu chuva por 100 anos. Em troca, o primeiro neto homem da linhagem, quando fizer 30 anos, deve voltar sozinho na lua cheia de agosto e abrir a porta da casa grande. O resto, ele leva. Eu folheei. Página após página, relatos de chuvas milagrosas, colheitas recordes e mortes estranhas. Meu avô morreu aos 29 anos, num acidente que ninguém explicou. Meu pai fugiu para a capital e nunca mais pisou aqui. Eu, Pedro Henrique, faria 30 anos exatamente no dia 15 de agosto de 2023, 3 dias depois da lua cheia. A partir daquela tarde, as coisas pioraram. Na segunda noite, acordei com a sensação de que alguém respirava no meu rosto. Abri os olhos. A rede estava parada, mas o ar estava gelado, coisa impossível no sertão. No canto do quarto, uma sombra mais escura que a escuridão. Alta, magra, com ombros curvados como um velho vaqueiro. Quando pisquei, sumiu. Na terceira noite, ouvi choro de criança vindo do terreiro. Saí. Nada. Mas no juazeiro, pendurado num galho baixo, estava o chapéu de couro do meu bisavô, o mesmo que ele usava na foto da parede. Eu nunca tinha visto aquele chapéu na vida. Na quarta noite, o vento trouxe vozes. Vozes de toda a minha família morta. Minha mãe me chamando para jantar. Meu avô rindo. E no meio delas, a voz da vovó Luzia, fraca. Não abre a porta, Pedro. Não abre. Eu comecei a juntar as malas. Ia embora no primeiro ônibus da manhã. Mas na quinta noite, a lua cheia nasceu enorme, vermelha, como se o sertão tivesse sangrado no céu. Eu estava na sala, lampião aceso, quando a porta da frente bateu sozinha, 3 vezes. Depois, silêncio. Em seguida, a voz do vento seco, agora clara, rouca, antiga como a caatinga, falou do lado de fora. Pedro Henrique da Silva, 30 anos completos. O trato foi feito. Abre. Eu me encostei na parede, suando frio. O lampião tremia. As chamas dançavam como se alguém soprasse. Então, veio o barulho mais terrível que já ouvi. O som de unhas arranhando a madeira da porta, de fora para dentro. Devagar. Como se a coisa estivesse testando a resistência da casa. Eu peguei o facão de mato que estava atrás da porta e gritei. Vai embora! Eu não fiz trato nenhum! A risada que veio em resposta era vento e osso seco. Seu sangue fez. Seu sangue paga. A porta começou a se abrir sozinha, rangendo. Eu corri para o quarto da vovó, tranquei a porta e me ajoelhei diante do oratório. Rezei tudo o que sabia. Pai Nosso, Ave Maria, até o credo. A casa inteira tremia. O teto fazia barulho de telhas sendo levantadas. De repente, silêncio absoluto. Eu esperei.
minutos, horas, nada. Quando a primeira luz do dia raiou, eu abri a porta do quarto. A sala estava intacta, a porta da frente fechada. Só tinha uma coisa diferente. No chão de tijolo, desenhado com terra vermelha, um círculo perfeito. Dentro dele, meu nome escrito com letra caprichada. E ao lado, a marca de uma mão enorme, dedos longos demais para ser de gente. Eu saí correndo da casa, deixei tudo para trás. Peguei carona com um caminhão que levava melancia para Juazeiro. O motorista era um homem calado. Só quando já estávamos na BR-122, ele falou: "Rapaz, você tá com cheiro de brejo das almas." Eu não respondi. Cheguei em Fortaleza no dia seguinte. Tomei banho, troquei de roupa, tentei esquecer. Mas toda noite, quando o vento sopra forte na janela do meu apartamento, eu ouço. Primeiro, os passos no telhado. Depois, o sussurro. E às vezes, quando acordo suando, vejo a sombra alta no canto do quarto. Olhos de brasa apagada, sorrindo. Ontem à noite, minha esposa grávida de 7 meses me acordou. "Amor, o bebê tá chutando muito e ele tá falando." Falando, ela sorriu, sonolenta. "Tá sim, tá dizendo, papai, volta pra casa, o sertão tá te chamando." Eu não contei pra ela o que aconteceu, mas hoje, enquanto gravo esse vídeo, eu sei. O trato não foi quebrado. Ele só esperou o próximo primeiro filho. Se você é do interior do Nordeste, se tem sangue de sertanejo correndo nas veias, escuta o que eu vou te dizer agora. Nunca volte para casa da sua avó depois que ela morrer. Nunca abra a porta quando o vento chamar seu nome. E pelo amor de Deus, se um dia você receber uma carta escrita à mão com cheiro de terra molhada, queime ela, porque o vento seco não perdoa, ele só cobra, e ele sempre cobra com juros. Eu vou embora do Brasil amanhã, não sei para onde, mas sei que, onde quer que eu esteja, quando a lua de agosto ficar vermelha, o vento vai me encontrar. E dessa vez, eu não vou ter para onde correr. Se você chegou até aqui, deixa seu like e se inscreve, porque talvez, um dia, o sertão venha cobrar de você também. Boa noite, e que o vento não sopre para o seu lado.